Vamos falar sério sobre essa questão de metas de ano novo, sem a superficialidade e a agitação das redes sociais, que só reforçam o quanto nós somos levianos e como nós somos vagos na nossa intenção e no nosso propósito de mudar de vida, de retificar o nosso caminho. Tem dois pontos centrais nessa conversa. Em primeiro lugar, é necessário um compromisso com o autoconhecimento. É necessário saber quem nós somos, qual é a nossa vocação, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a gravidade da nossa existência, o que nós precisamos conquistar, qual é a nossa meta e quais são os defeitos do nosso caráter que precisam ser enfrentados. Esse exame de consciência começa na busca pelo defeito dominante, aquele vício arraigado no nosso caráter que pode vir do nosso temperamento ou de uma má formação. Todos nós somos formados pela nossa família, pela nossa sociedade, pela nossa escola, pela nossa comunidade religiosa, pela mídia e assim por diante. Ora, muitas vezes nós somos mal formados ou deformados quando os valores e as virtudes que essas instituições nos infundem não realizam a natureza humana e nos degradam e nos viciam. Portanto, nós podemos ser preguiçosos, intemperantes, fracos. Quando nós colecionamos uma série de intenções não cumpridas, pense no que você prometeu no ano passado. Você se limitou a ficar querendo emagrecer, a querer fazer atividade física, a cuidar da saúde, a querer trabalhar mais, sem saber o porquê, sem saber qual é o peso espiritual de cada dia, sem saber o que você está fazendo aqui, por isso você não cumpriu. Por isso são metas vagas, são coisas bobas. Então, é necessário listar, de fato, os defeitos que têm que ser enfrentados e as virtudes opostas. Mas para entender quais são as virtudes que você precisa buscar, em primeiro lugar, você tem que saber qual é a sua força, qual é o seu calibre, qual é o seu quilate. Humildade não tem nada a ver com pusilanimidade. Humildade não tem nada a ver com não saber qual é a sua própria potência, muito pelo contrário. Humildade é não pensar muito em si, mas não é pensar pouco de si. Pelo contrário, a humildade vem acompanhada de magnanimidade, de querer coisas grandes. E o ideal do cristão é sempre o próprio Deus, que é perfeito, que é belíssimo, que é boníssimo, que é misericordiosíssimo, que é justíssimo, que é perfeitíssimo. Deus é todo superlativo. E nós temos que querer a grandeza, nós fomos feitos para isso. E o amor é o caminho para a excelência e para a perfeição. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, nós vamos buscar nos amar a nós mesmos. Porque é desse tipo de amor que nós vamos amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem não se ama a si mesmo, quem não busca ser virtuoso, quem não busca ser santo, que é o ideal supremo da perfeição moral, não vai poder amar os outros com qualidade. Aliás, o amor é a forma suprema das virtudes, é a perfeição, é a virtude por excelência, exatamente porque depende de uma personalidade madura, plena, rica, cheia. Então, em primeiro lugar, você vai buscar o que você já conquistou. Você vai fazer um exame de consciência das suas forças morais, que são as virtudes. O que você já conquistou no trabalho, na família, diante de Deus, com a sua comunidade, o que você já fez de bom, porque isso vai lhe dar vigor, otimismo, vai lhe dar vibração, vai lhe dar esperança de poder realizar mais coisas. Depois vem o que lhe falta, sempre em continuidade com o que você já conquistou. Então você vai querer aperfeiçoar o que você já tem. Porque a partir do que você já tem, você vai se sentir forte, capaz. Então digamos que você queira aprender uma língua estrangeira, tá? Mas já aprendeu a falar um pouco o vernáculo, o português. Então você tem que desenvolver o que você já sabe, que é o português. E se você já começou uma segunda língua estrangeira, desenvolva esta segunda língua. Não parta para uma terceira, quarta, quinta, deixando várias línguas mal faladas pelo caminho. O mesmo vale, por exemplo, a profissão.
Você quer mudar de área, quer fazer uma transição de carreira, mas você não está fazendo bem a área que você já está. Você não atualizou o máximo das suas potências no que você já se propôs a fazer. Por isso você é fraco. Você é inconsistente. Você é inconstante. Você não tem perseverança. Você quer mudar de relacionamento, quer encontrar um novo amor, mas você não amou suficientemente a pessoa que estava à sua frente. Por isso você não confia no seu taco. Você não confia na sua força, daquilo que você é capaz de fazer. Tá? Então, veja o que você já realizou, o que você já fez de bom, desenvolva isso e busque novas coisas a partir do que está ao seu alcance. Os segredos são metas realistas, são metas prudentes, metas que ganham corpo na agenda, que tem que ser a sua amiga. Se você ainda não tem uma agenda de 2025, se você ainda não pensou nos meses de 2025, nos semestres, nos trimestres, você está atrasado. Não será hoje, surfando na rede social e vendo um bando de proposta e fórmula mágica que você vai pensar no seu ano. O seu ano está num contexto de um lustro, de uma década. O lustro são 5 anos. A década são 10 anos. Né? O século são 100 anos. Dificilmente nós vivemos 100 anos. Você pensa a longo prazo. Você que tem filhos, né? Filhos pequenos, você tem que pensar em 15 anos, 20 anos. Isso, inclusive, do ponto de vista financeiro. Tendo uma área, um trabalho rentável que vai lhe dar dinheiro ao longo do tempo. E não apenas de uma única vez. Mas o mais importante, me parece, está não só nessas metas concretas, na agenda, a partir do que você já tem, mas divididas em 6 áreas. Em 6 áreas fundamentais. Em primeiro lugar, Deus. Como você vai amar mais a Deus? Como você vai se aproximar mais de Deus e da sua mãe, Maria Santíssima? Tenha um santo de devoção. Conheça a vida dos santos. Proponha-se a ler ou assistir cursos, aulas sobre os santos, porque eles são modelos. Tenha a intenção de ler a Sagrada Escritura, porque é a palavra de Deus. Tenha a intenção de ir mais à missa ao longo da semana, além do preceito dominical. Tenha a intenção de saborear a Eucaristia, de chegar antes, ficar até mais tarde, depois da missa, para viver este momento de modo pleno e profundo. Conheça a doutrina da Igreja Católica. Em segundo lugar, a família. A família é exatamente as pessoas que estão próximas, que estão unidas por sangue, por vínculos sociais com você. A família é o próximo, que Deus manda amar o próximo como a si mesmo. A família é exatamente quem está mais próxima de você, a sua família nuclear. No meu caso, a minha esposa, os meus filhos, as minhas funcionárias, as pessoas que moram comigo, que estão perto de mim. Essas pessoas que eu tenho que amar, os meus seguidores que me acompanham aqui diariamente, os meus alunos, os meus leitores, as pessoas que me escrevem, que estão interessadas no que eu tenho a dizer. Essas eu posso amar plenamente, de corpo e alma, e não amar à distância, fazendo um pix para uma caridade. Em terceiro lugar, a sua profissão, o seu trabalho. Não adianta fazer metas evasivas, metas que vão lhe tirar do seu local atual. As metas têm que ser do trabalho que já está sendo feito. Trabalho mais bem feito, mais bem acabado. Para isso você precisa de muitas virtudes. Acordar mais cedo, ter um tempo de oração de manhã, ter um tempo de preparação. Você não tem tempo para preparar o seu dia, acorde mais cedo. Para isso, durma mais cedo. Para isso, diminua o tempo de celular, que eu acho que é uma meta universal. Mas não pode ser uma meta desconectada do todo e do contexto da sua vida. Você diminui o uso do celular porque nos perturba, porque nos dispersa, nos dissipa a todos nós, para ter tempo para outras coisas. Como para a família, para o trabalho, para Deus, para os amigos. E esse é o quarto âmbito que vale a pena ter metas. O âmbito social. O âmbito de sociabilidade, de convivência, ter bom humor, ter alegria, se interessar pelos outros. Ligue para um amigo, procure um amigo, receba um amigo em casa, combine alguma coisa, abra os olhos plenamente para os outros. Pensem neles, no nome deles, no que eles fazem, deixam de fazer, no que eles se interessam. Queiram iluminá-los com o fogo do amor que vocês trazem no coração, pelo carinho, pela atenção que vocês têm a ele. Depois, em quinto lugar, como vocês empregam o tempo livre.
de descanso, de lazer, com os esportes, com a cultura. A leitura entra aqui para a grande maioria das pessoas que não têm vida intelectual profissional, que não trabalham com a vida intelectual. Eu tenho centenas ou milhares de alunos que querem ser intelectuais, mas na verdade podem ser, e eu ensino a ser, e eu ajudo a que eles sejam, a que eles leiam, a que eles se esforcem, mas serão amantes, no bom sentido, porque eles têm antes uma vida profissional, um trabalho a cumprir, pelo qual eles podem pagar os meus cursos e os livros que eles têm que ler. Mas isso não quer dizer que a vida de um amador não será dedicada, não será disciplinada. Pode ler aos finais de semana, pode ler 15 minutos por dia antes de dormir, pode ler no intervalo do almoço ou de manhã cedo, mas o tempo de trabalho, noutra área que não seja propriamente intelectual, será cumprida. E em sexto lugar, a saúde. Veja que eu coloquei a saúde em sexto lugar. E que muitos nutrólogos, talvez educadores físicos, fiquem decepcionados comigo, e eu peço desculpa porque não é a minha intenção negar a saúde, negar o corpo, negar a necessidade de um bem-estar físico, de uma boa alimentação, de atividade física. Eu vou ao médico constantemente, eu faço exames, eu procuro me cuidar na minha alimentação porque preciso dela para o vigor. Eu pratico o jejum intermitente, que eu considero uma maravilha, mas isso é um meio e não um fim em si mesmo. Você precisa disso como você precisa abastecer o carro. Claro, nós somos corpo, nós não temos um corpo, nós somos a unidade substancial de corpo e alma, eles estão intrinsecamente ligados. Muitas vezes o seu mau humor vem de uma noite mal dormida, muitas vezes a sua ansiedade vem da fome ou do excesso de comida e assim por diante. E é a virtude da temperança que liga os desejos da carne com a unidade do espírito. Mas cuidado para não considerar isso o mais importante, para priorizar isso como um fim em si mesmo. É como querer priorizar adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa. É como querer priorizar o dinheiro. Isso é uma estupidez. O dinheiro é um meio para você adquirir outras coisas boas. Mas a partir do momento que você esquece que ele é um meio, o busca como um fim em si mesmo, você já está num vício, numa deturpação, que é o vício da ganância, da avareza. Então, eu espero ter ajudado. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam ter uma reflexão de final de ano realista, palpável, prudente, ordenada e pautada num verdadeiro exame de consciência e numa verdadeira resposta à sua vocação, que dá gravidade aos seus dias, aos seus meses e aos seus anos. Muito obrigado e até a próxima. Feliz Ano Novo!